Edson, da Secretária Nacional das Mulheres e da Executiva do PT, Anne Moura. Presidente da Anatec de Brasília, Islene. Presidente da Anatec do Rio de Janeiro, Alexandre Boa Morte. Presidente da Anatec de Minas Gerais, João Lino. Lino Francisco. Presidente do Rio Grande do Sul, Roque. Presidente da Anatec do Maranhão, César Paiva. Presidente da Anatec do Ceará, Daniel Lima. Presidente da Anatec de Pernambuco, Edson Angelim. Presidente do Mato Grosso, Edilson Neri. Nossa presidenta da Anatec de Goiás, Sandra Martins. Também registramos a presença do presidente da ARP do Paraná, Rani Alexandre. O Transforpred, Manuel Bruno. Representante do Fintech do Rio. Representante do Fintech do Rio, Ferrer. Não menos importante, representante do Paraná, Michele. Muito bem. Bom, antes de passar para o vereador, e depois a gente vai ter o jogo à tarde, esvazia a plenária, eu queria convidar aqui para a gente fazer uma foto muito bonita, porque é muito comum nos nossos encontros o nosso machismo, só tem homem. Quantas mulheres aqui? Então, pedir para as mulheres virem na frente para a gente fazer uma boa foto com a mulherada, para mostrar que nós, os Correios, já estamos mudando esse comportamento aqui. Venha as mulheres aqui, vamos fazer uma foto. Todas as mulheres do nosso encontro, depois a gente volta para os nossos lugares, vai ter um painel só das mulheres à tarde, mas eu acho importante a gente registrar esse nosso encontro aqui com as mulheres. Nós ficamos em pé para ficar uma foto bem legal. Aí, todas as mulheres aqui, gente, vamos fazer uma foto muito bonita. Está sendo registrado, filmado ali. Aí. Não, tem muita gente vindo ainda. Tem mulheres lá atrás. Venham as mulheres. As gaúchas que estão lá. Isso, Ademir. Ajuda, Ademir, a achar. Venham. Vai ter um painel só com as mulheres depois, mas depois pode estar esvaziado. Legal? Palmas. Obrigado. Obrigado às mulheres. Obrigado, Sandra. E agora, então, a palavra com o nosso vereador Volpato. Se apresenta, faça as vezes aí. É contigo. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer, Evaldo, em seu nome do meu companheiro Emídio, também do PT de Itajaí, que também me convidou. Quero parabenizar e agradecer todos os trabalhadores dos Correios. Em nome da Elisiane, a nossa superintendente, quero aqui agradecer a presença de todas as mulheres de luta que estão aqui presentes, também trabalhadores do Correio. Eu sou Jean Volpato, vereador de Blumenau, sou jornalista, professor, especialista em gestão estratégica em política pública e também historiador. Eu fui chamado aqui para fazer uma análise de conjuntura internacional e nacional. E a gente vive um cenário tão complexo que é sempre um grande desafio fazer essa análise.
né? Porque o mundo ele está cada dia mais complexo, seja para as trabalhadoras e para os trabalhadores, seja para quem mora nas cidades. Então, eu sempre costumo iniciar essa minha fala, e quero dizer que, para mim, na minha história, os Correios é muito significativo estar aqui, porque eu trabalhei 13 anos lá em Brasília. Trabalhei muito tempo com a deputada Maria do Rosário, uma lutadora, parceira dos Correios, e tive o prazer também de assessorar o senador Paim lá na Frente Parlamentar em Defesa dos Correios, lá no Senado Federal, quando trabalhei com o senador Rogério Carvalho. E quando eu disputei a eleição lá em Blumenau, né, já, na verdade, em 2022, eu fui um dos únicos candidatos a deputado estaduais aqui que assinei o compromisso com as trabalhadoras e com os trabalhadores dos Correios. E em 2024, a gente firmou um compromisso com os trabalhadores do Correio. E hoje, no meu mandato, nas 4 assessorias que a gente tem, um deles é indicado dos Correios, que é o companheiro Celso Marroque. Eu falo isso porque os Correios, ele tem uma história muito ligada com a democracia brasileira. Se vocês pegarem a história dos Correios, ele é um sustentáculo, junto com algumas instituições republicanas da democracia. E eu, fazendo essa análise, né, sempre eu tenho visto muitas análises um pouquinho equivocadas quando começam a falar e fazer essa reflexão do avanço dos movimentos antipopulares e da extrema-direita no mundo, rememorando apenas julho de 2013. Eu sempre digo que o avanço da extrema-direita e a articulação da extrema-direita, ela não pode ser contada no mundo se não for relembrada a queda da Bolsa de Valores de 2008 e, a partir daí, uma reorganização dos setores da direita e extrema-direita no mundo. Porque, na verdade, nós estamos falando de um processo que ele é histórico, e isso não se vende agora, mas desde 1929, quando o capitalismo entrou em crise, em 2008, quando o capitalismo, com a queda de bolsa de valores, entrou em crise, e aí se vê uma articulação da direita e da extrema-direita de como vai sobreviver. E a extrema-direita ela tem essa maleabilidade, né, de conseguir se reinventar, e na verdade o que a gente viu de lá para cá é uma crise não apenas do capitalismo, mas da democracia liberal no mundo. Aquele modelo implementado que os setores conservadores e também o poder econômico inventou para sustentar o seu poder, que eram as democracias liberais, eles começaram a ruir. Ruir porque já não respondiam mais os movimentos dos trabalhadores, já não conseguia mais responder às representações. E vocês lembram que aqui na América do Sul foi um grande exemplo disso, que começou a emergir diversos governos trabalhistas em toda a América do Sul, né? Na Argentina, no Brasil, no Uruguai, praticamente toda a América do Sul estava sendo composta pelos governos populares. Isso começou a acender um alerta na extrema-direita mundial. E, a partir daí, eles se reaglutinaram através de um processo também da internet, e a internet ele é um fator fundamental para a aglutinação da extrema-direita através do movimento populista. A extrema-direita, né, a democracia liberal, já não cabia mais nos planos da elite econômica mundial. E aí eles começaram a ver que estava precisando criar um novo movimento. E por isso, a partir daí, se começou aquelas jornadas de julho para derrubar os governos progressistas. E aí vocês lembram a história, né, que se remontou aqui também, da prisão do presidente Lula, do impeachment da presidenta Dilma, isso tudo no fator determinante de um planejamento da extrema-direita global. Então, a gente não está falando de um contexto apenas local, ele é mundial. O que a gente está vivendo aqui, ele é um contexto mundial. E é por isso que, depois da derrubada da presidenta Dilma, vocês lembram? O que vem em seguida? Antes da derrubada da presidenta Dilma, é uma carta de um aceno pro setor econômico que se chamava, não sei se vocês lembram, da Ponte para o Futuro, da aglutinação do Temer. O que era essa ponte para o futuro? Era dizer que era preciso voltar atrás de tudo aquilo que a gente concebia como civilizatório dentro do campo do direito das trabalhadoras e dos trabalhadores. Foi aí que se começou a restringir o direito dos sindicatos, foi aí que se começou a restringir
o direito das trabalhadoras e dos trabalhadores com a reforma trabalhista, se pensou na reforma da Previdência, porque vocês sabem que sempre que tiver uma mínima crise, quando eles olham naquele bolo global do orçamento brasileiro, eles fatiam o orçamento brasileiro no meio. Aquela parte da pizza, que é 50% praticamente, que diz respeito a juros, dividendo, pagamento de dívida, isso não entra na discussão da política. O que entra na discussão da política é como se fosse que aquele 50% não existisse e entra na discussão a previdência, a saúde, a educação. Então é esse bolo que a elite econômica quer discutir. E foi a partir daí, então, que se deu um dos maiores retrocessos das últimas décadas para a classe trabalhadora. Mas isso a gente faz um recorte para entender esse movimento global. Mas é importante também entender a cultura política brasileira. E a cultura política brasileira, ela vai muito além. E por que o Brasil está conseguindo resistir nesse movimento? Porque a gente criou um movimento histórico. E é preciso que a gente entenda isso. E esse movimento histórico, ele se deu desde o fim da ditadura militar, com as grandes rearticulação e a industrialização forte brasileira, sobretudo na década de 80, que foi a partir daí que surgiu grandes líderes trabalhistas, e aí nós não podemos deixar de esquecer um dos maiores líderes trabalhistas da nossa história, que é Luiz Inácio Lula da Silva, lá no ABC Paulista. E, através desse movimento de aglutinação das trabalhadoras e trabalhadores, a gente começou a discutir um novo modelo de redemocratização. Nesse novo modelo de redemocratização, a gente começou a pensar uma constituinte para o nosso país, em 1988, e não é por menos que o Brasil tem a Constituição mais progressista e avançada do mundo, porque foi um movimento através de grandes setores da sociedade, movimento indígena, movimento quilombola, as trabalhadoras e os trabalhadores, que através desse grande movimento da discussão da Constituinte conseguimos escrever lá a Constituição Federal. Mas depois disso, da redemocratização, nós pensávamos que o assunto estava se encaminhando para resolver e elegemos o Collor, que é alguém que tinha um pensamento neoliberal, um pensamento privatista, mas resistimos, derrubamos o governo no Collor. Na década de 90, resistimos ao entreguismo neoliberal de diversas empresas estatais. Vocês lembram a Vale do Rio Doce? Qual é o país que vende os seus minerais? Qual é o país que vende a sua soberania mineral? Nenhum país do mundo que se preze fez isso. E não tenham dúvida, se a gente não tivesse feito o debate, o embate na década de 90, os Correios também eram que já iam lá no pacote da década de 90. Mas em 2002, nós conseguimos eleger um projeto popular, um projeto democrático, um projeto de governo que debatesse as trabalhadoras e os trabalhadores. Pela primeira vez na história, alguém com chão de fábrica, um trabalhador, adentrou a presidência da República, e poucos países do mundo conseguiram fazer o que o Brasil fez. E a partir disso, vem um arcabouço de política pública junto com a eleição do presidente Lula. É o SAMU, quantas vidas a gente conseguiu salvar com essa política pública? Às vezes a gente não para pensar algumas coisas que parece que já são dadas, né? O SAMU, ProUni, eu sou filho de pedreiro, minha mãe costureira, consegui fazer minha faculdade primeiro da minha família a fazer minha faculdade por conta de uma política pública do presidente Lula. Ciências Sem Fronteiras, Mais Médico, Brasil Sem Miséria, Rede de Cegonha, foi um arcabouço de política pública. Enquanto boa parte do mundo ocidentalizado, na mão dos neoliberais, estavam discutindo desmanchar a política pública, o nosso país estava discutindo acrescentar a política pública. E foi assim até o movimento de derrubada da presidenta Dilma, que remonta àquilo que eu falei no começo, que se liga a uma estratégia global de destruição dos movimentos populares no nosso país. Mas, por que eu falo da cultura brasileira? Nós conseguimos constituir um grande movimento de alicerce
das trabalhadoras e dos trabalhadores através desses movimentos aqui. E aí, quando a gente vê uma ANATEC e o presidente da ANATEC, que tem a coragem de vir aqui na frente e dizer: esse movimento aqui vai debater política. Esse movimento aqui vai debater construção. Porque o presidente sabe, e cria-se um senso coletivo de politização, de que se os setores que estão do lado de lá da elite econômica, não pense eles que em 4 salas fechadas, eles estão debatendo qualquer outra coisa se não for política. E quando o presidente Lula diz: se a classe trabalhadora não se organizar, se a classe trabalhadora não tiver a responsabilidade de eleger os seus representantes, o lado de lá vai eleger o deles. Porque lá eles estão debatendo política. E se tiver alguém aqui no meio, presidente, que diz: não, aqui não é espaço de debater política, provavelmente ele está corroborando para o lado de lá. Porque é aqui que a gente tem que debater a política. É junto com as trabalhadoras e os trabalhadores que a gente precisa, e é urgente debater a política, e precisamos se politizar, porque se o lado de lá está fazendo lobby, nós precisamos ter o lobby também das trabalhadoras, dos trabalhadores e quem tem um compromisso conosco. E foi por isso também que a gente elegeu a primeira mulher presidenta da República da nossa história. Foi por isso que, pela primeira vez na história, um presidente não se reelegeu, e esse presidente foi um presidente que aglutinou, junto com as forças internacionais, o fascismo aqui nesse país. Isso é debater política. O que é o fascismo? É a junção do neoliberalismo com o ódio. É só isso. O fascismo é a junção do entreguismo, do neoliberalismo com o ódio. E esse movimento conseguiu derrubar e conseguiu reaglutinar nossas forças e colocar de volta o trabalhador presidente, a grande novidade da política na presidência da República, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não tenho dúvida que aqui também tem que sair como encaminhamento prioritário nosso, é a reeleição do trabalhador presidente, é a reeleição do presidente Lula. Isso aí nós não podemos se melindrar, não, porque ele é estratégico. E eu vou dizer uma coisa para vocês: não é estratégico apenas para o Brasil. Não é estratégico apenas para o Brasil, é estratégico para o mundo. E aí, remontando o cenário global, vocês estão vendo que nós estamos vivendo uma nova Guerra Fria. E a Guerra Fria ela não está mais entre os Estados Unidos e a Rússia. A nova Guerra Fria estão nas 2 grandes superpotências, que é Estados Unidos e China. A nova Guerra Fria agora se dá não apenas entre Estados Unidos e China também, mas em um mundo que ele não se mantém mais apenas bipolar, um mundo que ele é multipolar, porque nós temos a força da potência ocidental norte-americana, nós temos a força da potência asiática, que isso também nós vamos ter que discutir, porque a China também contribui, de certa forma, com o processo de desindustrialização do mundo, porque daí também corresponde à análise que a gente vai ter que fazer sobre a nova reinventação dos Correios, Elisiane, a nova reinventação dos Correios, porque há agora um novo fator global, e é um fator global que tem incomodado muito a elite econômica internacional e, sobretudo, essa elite da extrema-direita, que se chama BRICS. BRICS, que é a grande potência que tem instaurado isso. Então, não estamos mais falando apenas de Estados Unidos, de China e da União Europeia. Agora é uma grande força que se instaura, inclusive com um Banco de Desenvolvimento, que a nossa presidenta Dilma é a presidenta do Banco de Desenvolvimento, fazendo a correlação de força ser mais justa para o sul global. Então, agora, pela primeira vez na história, a gente tem a evidência de países que historicamente viviam para ser explorado, que historicamente eram quintais de superpotência, mas agora a gente consegue sentar na mesa dos grandes e falar com igual. E não é por qualquer forma, não, que o Brasil foi um dos únicos países que conseguiu vencer agora na relação de taxação do Trump, a relação comercial. Porque ninguém respeita quem não se respeita, e o presidente Lula foi altivo. Aqui não estou representando apenas uma presidência que por si só já era estratégico de um país continental. Eu estou representando o movimento global de uma nova etapa da economia mundial, que é o BRICS. Então, para a gente entender o nosso tamanho e a nossa força. O Brasil está no centro estratégico da geopolítica e a geoeconomia mundial. E não é por menos que esse país que sediou a COP30, a maior COP
de debate do meio ambiente. Não é por menos que esse país sediou os G20, que é o grupo dos 20 países em desenvolvimento no mundo. É esse país que tem feito essa aglutinação. Agora eu quero, para encerrar minha fala, também para não alongar, mas fazer uma reflexão. Vou tomar um pouquinho de água. A gente está vivendo uma análise, e aí não é apenas Correios, mas é uma análise da classe trabalhadora. E é esse o debate que eu queria fazer, que nós precisamos fazer junto. Por que na década de 80, um partido de esquerda e, sobretudo, movimentos de trabalhadores e trabalhadoras emergiram? Lá nós tínhamos um fator da industrialização brasileira. Hoje, nós passamos da Revolução Industrial para a Revolução Moderna, para a Revolução Digital, e nós estamos entrando numa nova revolução, que é a Revolução da Inteligência Artificial. Eu estou falando isso porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fiz muita campanha nas fábricas lá em Blumenau. Blumenau é uma cidade conhecida como um polo têxtil. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Saía mais animais abandonados lá da fábrica do que trabalhador e trabalhadora, porque muitas dessas fábricas estão automatizadas. Estão automatizadas porque nós estamos vivendo um novo processo de inteligência artificial. Mas não quer dizer que não exista mais trabalhadores e trabalhadoras. Quer dizer que existe uma nova forma de trabalhadores e trabalhadoras que eles não estão sindicalizados, que eles não estão num processo de guarita trabalhista, de leis trabalhistas, que é a plataformização dos trabalhadores e trabalhadoras. E aí entra a Shopee, e aí entra o AliExpress, e aí entra todas as formas de plataforma iFood que existe. E é esse debate que a gente precisa entender, se a gente quiser entender as nossas novas formas de sobrevivência estatal. E aí eu faço também esse desafio para nós, todos nós somos defensores dos Correios, é que tipo de Correio a gente quer para as próximas décadas? Que tipo de Correio a gente quer no curto, médio e longo prazo? Esse debate ele vai ser essencial, porque o cara mais rico do mundo, há 10 anos, era um dono de uma plataforma petrolífera. O cara mais rico do mundo, 10 anos passados, é o dono de uma Big Tech. É o dono de um algoritmo. É o dono que centraliza o poder da internet. E para aquele cara mais rico do mundo chegar a 10 anos mais rico do mundo, ele demorou quase 200 anos para chegar ao mais rico do mundo. E esse cara agora demorou 10. A transformação da era da inteligência artificial, ela é muito rápida e ela não tem tempo para esperar. É só essa reflexão que eu quero fazer, porque nós precisamos entender que a nova forma de trabalhador e trabalhadora, que muitas vezes não se reconhece como trabalhador e trabalhadora, que se acha, inclusive, porque o dono daquela loja varejista, que eu não quero aqui citar nome, que se veste de papagaio, ele não quer mais a força de trabalho do seu trabalhador. Isso já era, já foi a exploração. Ele não quer mais a força de trabalho do seu trabalhador. Agora ele quer a mente dele. Ele quer controlar o subconsciente dele. Ele quer que ele ache que ele é um empreendedor de si mesmo. Ele quer que ele tenha o entendimento que ele é um empresário de si mesmo. E é isso tudo que nós temos como desafio. A nossa luta não é simples, mas nós só vamos vencer ela se for assim, aglutinando os trabalhadores e trabalhadoras. Por isso quero parabenizar aqui a Anatec, deixar nosso mandato à disposição, mas mais do que o nosso mandato, também a nossa história, a nossa luta em defesa dos Correios, mas também contra a privatização, em defesa das empresas públicas e da soberania nacional, porque defender as empresas públicas é defender a soberania do nosso país. Obrigado. Muito bem. Gente, nós vamos então desfazer essa mesa para a gente fazer a leitura aqui de um documento, né, nosso, e tá. Então,
Eu acho que nós estamos com um pouco do tempo avançado. Se alguém quiser fazer manifestação sobre a conjuntura, ok. Se alguém quiser complementar, fale, Emílio, tem microfone? Eu não quero tomar o tempo fazendo nenhuma análise que acho que foi brilhante, Jean, mas eu preciso que vocês saibam de uma informação extremamente importante, de que o Jean Volpato, ele deixou a família dele para estar hoje conosco, porque hoje é o aniversário dele. E se nós pudéssemos cantar um parabéns agora, como uma forma de gratidão e de agradecimento a essa pessoa fantástica que é o Jean, eu gostaria que nós agora iniciássemos essa canção. Jean, feliz aniversário! Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos. Viva! Viva o Jean! Viva o Lula! Obrigado. Vai pagar o chopp para nós hoje. Gente, tem uma série de questões. Nós temos coffee break, nós temos vídeo para passar, mas a gente vai ter que, no improviso aqui, junto com a Michelle, a gente vai conversando para encaixar isso, tá bom? Mas uma coisa muito importante agora é esse documento, tá bom? Então, nós vamos trabalhar esse documento. Eu não sei se a gente vai conseguir projetar. Nós estamos com duas feras aqui que cuidam bem da gente, que é o Luan e o Juan. Então, vai nos ajudar aí. Conseguimos projetar, então, aqui esse equipamento. Gente, nós vamos desfazer essa mesa para a gente não ficar de costa aqui. E a Michelle vai ajudar a gente a ler esse documento. Vamos ver como é que nós vamos fazer aqui, tá? Eu vou ler a carta. Pessoal, a gente está compartilhando a carta para vocês. Vamos compartilhar também o documento através dos nossos grupos de WhatsApp, os links. Se consegue deixar maior, por favor? Tá, muito obrigada. Então, a carta da Anatect Santa Catarina de 2026, análise sobre os Correios, propostas para os Correios e o governo. A 13ª Anatect, Encontro Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras dos Correios, realizado na cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, nos dias 28, 29 e 30 de novembro do ano de 2025. Deliberou e aprovou, por unanimidade, o presente documento de conjuntura dos Correios. Este texto é resultado de amplo debate e análise crítica sobre a situação atual da empresa pública, seus desafios e perspectivas, bem como sobre os caminhos possíveis para sua recuperação e fortalecimento. O encontro reuniu representantes de todas as regiões do país, que, em um ambiente democrático, participativo, discutiram os problemas estruturais, administrativos e estratégicos enfrentados pela empresa brasileira dos Correios e Telégrafos, e formularam propostas concretas com o objetivo de contribuir para a construção de soluções sustentáveis. A resolução aprovada serão encaminhadas à Presidência da República, à Presidência dos Correios, ao Ministério da Secretaria de Relações Institucionais, ao Ministério das Comunicações, à Secretaria-Geral da Presidência e à Frente Parlamentar em Defesa dos Correios. Essas proposições buscam oferecer subsídio técnicos e políticos para o debate nacional sobre o papel social e econômico da empresa, especialmente em um momento de grande dificuldade operacional e financeira. O documento expressa o compromisso dos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios com o futuro da instituição,
propondo mecanismos que garantam sua sustentabilidade financeira, sua relevância estratégica e a valorização de seus empregados. Mais do que um diagnóstico, trata-se de uma carta de princípio e de ações, construída coletivamente e voltada para o fortalecimento da empresa como patrimônio público e instrumento de integração nacional. Dentro desse contexto, apresentamos a seguir nossas análises e proposições, que foram debatidas e aprovadas por unanimidade durante o referido encontro. Elas refletem a convicção de que somente o diálogo, a cooperação e o comprometimento coletivo poderão transformar os Correios em uma empresa moderna, eficiente e plenamente integrada às necessidades da sociedade brasileira. Defendemos uma empresa pública, forte, dinâmica, economicamente sustentável e socialmente comprometida, capaz de garantir a universalização de serviços postais e logísticos, promover a inclusão digital e territorial, e atuar como um braço importante das políticas sociais e econômicas no governo federal. Assim, reafirmamos que os Correios devem continuar a ser uma instituição estratégica do Estado brasileiro, a serviço do povo, da integração nacional e do desenvolvimento do país. Apresentamos em anexo lista de assinaturas dos signatários do presente documento, diagnóstico da situação atual dos Correios e proposta de ação. Atenciosamente, Direção Nacional da ANATECT, Associação Nacional dos Trabalhadores dos Correios. Tem que ligar, né? Alô? Então, gente, nós temos um documento amplo que faz um diagnóstico, que faz um estudo sobre os Correios. Nós vamos disponibilizar isso para todos, para que ao longo do tempo hoje do dia a gente leia, aprofunde. Depois, no final do congresso, do nosso encontro, nós pretendemos votar esse documento, tá? Então, nós vamos passar para todo mundo. Cesário pode abrir o celular agora, vai ver. Todo mundo vai ver, vai analisar, né? E depois, no final da tarde, no final do nosso encontro, a gente quer submeter à votação, tá bom? Vou chamar agora aqui o nosso conselheiro Everton, está aqui já. Quero chamar também os SS, porque nós vamos conversar sobre os Correios. Então, vem os SS para cá novamente, todos os três. A Elisiane já saiu. Está aqui a Eliane, já acompanhou. Está aqui a Elisiane. O Cris está aqui. Vamos ficando aqui do ladinho. E a palavra agora é com o nosso conselheiro. Nós ficamos muito felizes. Gente, ocupem aqui essas primeiras fileiras para nós, porque depois as fotografias ficam muito feias. Vamos fazer esse negócio aqui de ocupar essas primeiras. Quem está na... Vem para lá. E aí nós vamos ficar com uma foto bonita, né? Porque dá a impressão depois que está esvaziado. E você sabe que está passando no Brasil inteiro. É muito importante que a gente tenha uma foto muito bonita, tá bom? Bom, então vai funcionar, o Everton vai fazer a apresentação. Tem aqui um microfone, Everton. Aqui também tem um. Depois, nós vamos fazer algumas perguntas para o Everton. Temos que ter clareza de que o Everton pode falar algumas coisas, mas enquanto conselheiro, ele não pode falar tudo, porque tem coisas que são... tem códigos, né? Tem segredos, tem coisas que são da empresa, não pode se pronunciar, mas o Everton vai poder falar. A palavra está com você, Everton. Pessoal, bom dia a todas e a todos. A maioria já me conhece, né? Mas para quem não me conhece, eu sou o Everton Ferreira, conselheiro eleito como representante dos trabalhadores, e queria agradecer o convite do Rodolfo para eu compartilhar esse conhecimento. Ele pediu para que eu trouxesse a questão... Ixi, ficou fora.
a questão dos Correios e a situação, né? E todo mundo tem acompanhado na mídia como estão os Correios, e não sei se vocês perceberam ontem foi aprovado o relatório do terceiro trimestre do resultado, né? Como a gente viu, menos 6 bi de resultado negativo. Então, o que eu propus com o Rodolfo é trazer o cenário que o Correio está dentro de toda essa pressão, em conjunto com o plano de reequilíbrio da empresa que foram desenvolvidos. Então, você pode passar a apresentação? Então, o que acontece? O cenário postal mundial, ele encontra-se em queda da mensagem, crescimento de comunicações eletrônicas e expansão do e-commerce. Isso aí é a digitalização do setor. A gente já teve isso com os Ubers no táxi, agora está chegando ao setor postal. E como que está esse mercado mundialmente, né? Se você olha para fora, como que ele está? A transformação da nossa sociedade, ela tá ficando mais tempestiva e exigente. Então, isso força a uma entrega de valor e de agilidade e eficiência por parte da empresa, né? Então, isso aí seria o mercado. E, dentro do cenário mundial, a gente percebe também a questão das concorrências. Hoje, a gente tem startups, fintechs, todas operando dentro desse mercado. Então, ocupando já uma fatia muito grande desse mercado. Então, isso aí se configura a nossa concorrência, né? Mas, quando a gente olha para o setor postal fora, mundial, aí eu vou trazer para vocês, pode passar, algumas características dos modelos postais que têm resultado positivo e as que não têm resultado positivo. Então, quando a gente olha para fora e observa, logística integrada, serviços financeiros, predominantemente as que têm resultado financeiro têm serviços financeiros, parcerias estratégicas, então eles fazem parceria com parceiros diversos, né? Transformação digital. Então, basicamente, as que têm resultado financeiro, ele já entrou com essas características. Já as que têm resultados deficitários, ela tem serviços tradicionais, altos custos fixos e falta de diversificações e pressões regulatórias. Então, quando a gente olha para os Correios, e a gente volta, a situação agora, a gente acompanha na mídia, ela está muito pressionada, mas não começou agora. Ela começa em 2016 já, com o resultado líquido em queda, culminando ao que aconteceu hoje. Então, tem alguns fatores que é bom a gente observar. Deu uma ocultada em 2020 com a pandemia, que deu um pico do e-commerce ali, então ocultou um pouquinho essa situação de queda. Então, hoje o Correio está em queda de receita, permanentemente em sequência, se não tomar uma medida, ele vai continuar decaindo aí, e aumento de despesa. No caso da despesa, tem um fator importante ali, que é a questão de precatórios, né? A gente teve um aumento significativo do precatórios. Se você olhar no relatório público da empresa, você vai identificar essas questões. Só que esses precatórios já analisados, eles são desde 1900, 90% desses precatórios são de 1990 a 2020. Então, culminou tudo agora essa questão. E tem a questão das taxas da brusinha, então, que retirou receita. Por isso deu esse alto, vamos dizer assim, déficit da empresa de 6 bi. Então, é todo esse contexto que se apresenta dos Correios hoje, que faz com que a necessidade de um plano de reequilíbrio. Com o golpe de 2016 também, o Correio entrou no Plano Nacional de Desestatização. Com isso, o Correio perdeu a visão de futuro, porque eu vou privatizar, então olho para baixo e vou resolver as coisinhas aqui, e deixa de investir. Se a gente tivesse feito esse plano
lá em 2016, a partir do momento que eu já tinha visto que a receita estava em queda, seria muito mais fácil. Agora a gente chegou num, vamos dizer que é um deadline, que tudo é urgente. Tudo é urgente. Então, agora voltando assim para a questão da universalização, que é uma questão pétrea nossa, né? Como que está no mundo afora? Então, França, México, Noruega, Dinamarca, todos eles buscam esse custeio público dessa universalização. Porque quando a gente fala em fintechs, os concorrentes, as startups, ela não tem essa obrigação, essa obrigatoriedade da universalização. Então, ela já sai com a vantagem competitiva. Então, todo mundo procura um custeio público, né? Uma forma de compensação. O Correio ele tem uma forma de compensação, que é a isenção de imposto. Porém, com a queda da receita, isso começou a diminuir dentro do que é gerado, porque o que era 30%, se a gente verificar hoje, é bem menos. O custo da universalização está em 5 bilhões e o que a gente tem de isenção de imposto está em torno de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300. Então, já fica insustentável. Se a gente olhar para o nosso déficit, ele quase que reflete o déficit da universalização. Então, eu queria contextualizar isso, porque foi dentro desse cenário de urgência imediatismo que foi necessário. Aí a gente teve a mudança de presidente, então, numa janela curta de tempo, foi necessário fazer um plano. Por quê? Porque a longo prazo o déficit estava contínuo e progressivo. Então, esse mês era tanto, o mês que vem era mais, então ele está crescente. Precisa reverter essa situação. Colega, pode passar? Então, foi como a gente viu na mídia, foi estruturado em 3 etapas. Né? Primeira, liquidez corrente. Então, o objetivo da primeira etapa é retomar a liquidez. Hoje a gente está com a pressão no caixa que a gente não tem condições de pagamento. Tem que receber para pagar, receber para pagar. A tal história, vende o almoço para comprar a janta. Né? Então, a primeira proposta que envolve aquele empréstimo que todo mundo já sabe com relação aos 20 bilhões. Então, esse empréstimo, a proposta do programa é que com esses 20 bilhões a gente retome a normalidade e a qualidade. Acho que é importante, é uma situação que a gente sempre reafirma lá no conselho, junto com o presidente também, é a retomada da excelência. Se a gente tem uma pressão e uma concorrência aí fora, a gente precisa ter excelência. Então, a gente precisa ter uma excelência. Não somente na área lucrativa, mas em si, também na área de universalização. Então, o primeiro pilar dela é o pilar com a questão do empréstimo, pagamento de todos os fornecedores e fluxo de caixa tranquilo. A partir daí, a gente tem uma normalidade da operação. O segundo pilar é o pilar da estabilização do resultado. Então, seria medir, reorganizar e readequar o quadro de pessoal. Se vocês acompanham ou acompanharam a minha rede social, eu ainda não estou comunicando por e-mail, porque eu recebi ontem autorização interna também para poder mandar e-mails aos funcionários, porque o pessoal que mandava, ele mandava a partir de uma base externa, que não se tem a origem de como pegou essa base. Então, eu quis fazer a parte da forma correta, porque na minha eleição, eu recebi muitos ataques com uma determinada associação aí, na minha pessoa, dentro da rede da minha empresa. Então, isso me incomodou muito. Então, a partir disso, eu falei, vou seguir o trâmite legal. Solicitei ao Correio, assim que assumi, a base de e-mail dos empregados. Eu fui receber ontem mais uma caixa interna. A partir dessa caixa interna, então é mais regulamentado, está organizado. Vou solicitar o bloqueio de envio externo, porque pode ser utilizado para o fim de ataque, o que me incomodou muito. Então, dentro desse segundo ponto, voltando, acabei me perdendo, com relação ao que eu queria dizer, é o seguinte: na votação desse plano de reestabilização, eu votei contra. Por quê? Porque
essa questão de senso de urgência fez com que o plano chegasse praticamente depois do início da reunião, então eu não tive acesso com um tempo hábil, então não tinha. O que eu fiz? Eu olhei em 5 minutos, peguei pilar que era inegociável junto aos trabalhadores e ancorei meu voto contrário ao plano, sabendo da responsabilidade que é a gente reestruturar a nossa empresa. A gente precisa desses 20 bilhões, mas eu quis marcar a posição ali com relação aos trabalhadores. Eu acho que a gente tem que fazer uma reestruturação, mas que não sacrifique os trabalhadores, porque não foi escolha dos trabalhadores chegar onde chegou. Então, tem culpa governo, gestões e tudo isso. Então, eu quis me posicionar nessa posição ali. Por quê? Porque aqui a gente tem PDV. PDV eu acredito que é uma solução e é uma boa prática. Mas sim para quem cumpriu o seu ciclo dentro da empresa e quer sair, tem um incentivo. Não para a gente pôr todo mundo porta fora. A gente não quer a gente quer que as pessoas cumpram o ciclo dela e saia com incentivo. Então, como não estava delimitado público-alvo, eu já entendi que era algo complexo na questão do PDV. Fechamento de agências. Apesar de estar escritos lá o fechamento de agência deficitária, e aí em conversa a gente entende que são agências em sombreamento, agências que estão 1 quilômetro de distância da outra, mas não está definida as agências. Então, como não está definida, é uma porta aberta para fechar a agência que bem entender, né? Então, esses são pontos e questão de reestruturação Postales e Postal Saúde que com viés e foco para economia. Se for para foco de eficiência da gestão e economia de recurso, ok. Mas com foco somente de economia, eu não sei se alguém quer economizar, alguém vai ter que pagar. E esse alguém pode ser nós trabalhadores. Então, essa é a intenção do meu voto contrário. Tá? Então, o segundo estágio, que é o que mais fica sensível aos trabalhadores, então, apesar de ser questões de trabalhadores, eu ser o representante de trabalhadores, eu sou conflitado nesses assuntos. Eu não posso atuar direto. Então, eu tenho que atuar com antecedência, com conversas com os conselheiros sobre o tema, colocando em outras matérias que são aproximadas ali, informações que traga essa luz aos conselheiros, né? Teve uma situação no conselho que um determinado diretor falou uma situação lá, eu discordei totalmente, porque não fazia vínculo com a realidade. Ao discordar, que eu virei para trás e discordei e voltei, eu identifiquei uma situação bem complexa, e aí entendi meu propósito e motivo de estar lá. Não é somente para a defesa dos trabalhadores, porque quando eu olhei ao redor, todo mundo que estava lá era de fora da empresa. Eu não tenho que somente defender os trabalhadores, defender a empresa, mas eu tenho que traduzir o que é essa empresa para essas pessoas. Então, determinar dentro da urgência que tem, eles não vão conseguir chegar até a questão da superintendência para tomar essas decisões. Então, por isso é importante o nosso papel lá. Aí o terceiro ponto é redefinir a estratégia. E aí vai de encontro com o que o vereador falou aqui, que é que correio de futuro a gente quer. Queremos um correio moderno, queremos um correio ágil. Eu vou voltar um pouquinho, porque eu esqueci de um detalhe muito importante também no estabilização, que é a partir da entrada do empréstimo, reequilíbrio e paga de todas as contas, o NDB volta a ser opção para a gente. Né? Dentro do cenário que a gente está, ele não era porque eu não tinha condições de pagamento. Com a entrada do novos recursos, mais o plano de reequilíbrio, eu passo a ter perspectiva de lucro já em 2027. E aí o NDB entra para investimento e inovação, porque a gente precisa, como o Correio ficou muito tempo no plano de privatização, a gente precisa de investimento, a gente perdeu uma janela muito grande, não só de pessoal, porque o último pessoal que entrou é 2011 do concurso, mas também de investimento, de modernização. Então, a gente está, em relação ao mercado, deficitário com relação à inovação mesmo, aquela pujança da inovação. E o mercado está crescendo, a gente que não está conseguindo crescer nesse momento, dado todo esse cenário
eu falei. E por último, que é o terceiro, é definir esse novo modelo, garantir a execução, aí vai para o compliance, vai para a governança, garantir que seja executado cada parte do plano que foi definido ali, para que a gente saia onde a gente projetou. Né? Então, o momento que a empresa vive, ela necessita de um plano, de uma visão de longo prazo, que empresa a gente quer chegar lá, porque isso foi deixado desde o golpe. Com a privatização, ninguém olhava para o futuro, olhava para o amanhã. Será que eu vendo amanhã, vendo depois? Então, a gente precisa desse plano. Então, por isso que eu digo e reafirmo para vocês, é importante esse plano, só que a gente também, enquanto trabalhador, tem que ficar atento e olhar aquilo que possa nos trazer algum incômodo e preocupação. Colega? Aí, dentro de tudo que a gente falou aqui, eu queria trazer essa definição aqui de empresa pública, de objetivo da empresa pública, que a empresa pública serve para atender às necessidades da sociedade e garantir o serviço que o mercado privado não oferece para todos. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que ter conosco, mas mais que isso, a gente precisa traduzir isso para a sociedade. A sociedade não vê isso, ela não enxerga, principalmente o Correio, que tem uma política pública muito custosa, só que ela sempre teve, e desde quando eu nasci tem Correio, então eu não tenho a percepção da ausência dos Correios. Então vai se ficando frágil, a gente não identifica valor dentro desse contexto. Então, a gente precisa diariamente trazer essa tradução para a população da importância da empresa pública. A gente falou muito sobre o mercado, competição. Todos os nossos concorrentes são clientes nossos. Mas cliente, o que eu falo? Cliente de universalização. Ele manda com a gente onde ele não quer ir, onde ele não tem preocupação com a sociedade. Ele fala, não, aqui meu fim é exclusivamente comercial, eu quero obter lucro. Para obter lucro, eu não tenho que atender interesses da sociedade. Então, a gente precisa trazer isso bem firme com a gente junto à sociedade, para que a gente tenha a solução das nossas empresas públicas passa pela compreensão da sociedade e aí, a partir da compreensão da sociedade, ela vai fazer a mudança dentro da política, dentro dos políticos, né? Porque hoje às vezes você vota porque um cara é amigo ou conhecido, mas o cara é um anti-empresa pública e você está votando contra você mesmo. Então, eu acho que isso é o que fica para a gente de tarefa aí, de compreender mesmo o papel e levar para a sociedade isso aí. E aí o que eu tinha para apresentar era no geral, tem muitas coisas que eu não posso falar no conselho, mas eu quero dizer para vocês que os meus valores eu jamais vou quebrar lá para estar atuando lá. E desde quando eu nasci, eu sei de onde eu vim. Eu fui carteiro, eu vim da origem de produtor rural ali, de lavrador rural, empregado rural ali. Eu sei de onde eu vim, eu sei o quanto é difícil para a gente. Então, eu não vou... Aê! Eu sei que eu não vou vender isso aí. Eu nunca vou esquecer de onde eu vim e eu sei muito bem o meu papel lá. É defesa de todos os trabalhadores dos Correios e da nossa empresa, sempre forte e pública. Obrigado. Gostaria de agradecer a todos os presentes, a todos os representantes do Estado que contribuíram para que a gente elegesse, enquanto representante do Conselho de Administração, o Everton. Como ele falou, ele é da base, ele é uma pessoa que conhece os nossos anseios, as nossas dificuldades e também os nossos sonhos e projetos dentro do Correio. Agradecer a cada estado que comprou esse projeto, que ajudou nesse projeto, que fez campanha para ele, ligando, conversando, indo atrás dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, incentivando a participação numa votação tão importante. E numa palestra, muito obrigada, Everton, pela sua palestra, por cada palavra que você falou, com certeza a gente fez o certo. Aqui nessa fala tua, a gente entendeu que a gente tem sim um representante no Conselho de Administração. Muito obrigada, Everton.
Bom, nós vamos abrir para perguntas, então, quem quiser fazer perguntas, se inscreva com a Michele. Vamos fazer um limite também de perguntas aí, umas 4, 5 perguntas. Já tinha um companheiro do Rio Grande do Sul que veio me falar que queria fazer a pergunta. Cadê ele? Está aqui. Está escrito. Então já vamos passar a palavra aqui para o Cesário, mas antes disso eu quero realmente reforçar isso que a Michele falou. Gente, é muito importante eleger um conselheiro como o Everton. Nós fizemos um esforço muito grande, poucas empresas conseguem fazer isso, e nos Correios nós não temos a cultura de nós, trabalhadores, de camiseta azulzinha, eleger. Quem sempre elegeu, quem é? Sempre os outros caras, que são bolsonaristas, se juntam na administração e estão sempre nos aparelhos. Nós temos aqui o Everton e precisamos valorizar isso. Não só o Everton, como nós temos também a Amanda, o companheiro do Conselho Fiscal, esqueci o nome, o Lucas, tá? E a Mara, né? A querida Mara está aqui também, que é sempre gente dos trabalhadores, tá bom? Então, com a palavra lá, o representante. Pode falar ali e fazer a pergunta no microfone. Som. Bom dia a todos os companheiros e companheiras aqui da Anatect. Eu quero, mais do que uma pergunta, eu quero aqui parabenizar o nosso conselheiro aqui pela sua atitude. A gente sabe o quanto é difícil um voto contrário dentro daquele conselho de administração, porque todo mundo sabe aqui que é uma coisa pesada ali, as dificuldades são grandes, mas desde já te parabenizar pela sua atitude e mostrar realmente a que você veio e o que você está ali para fazer pelos trabalhadores. Dizer também aqui, fazer uma pergunta em si, se você sabe, como conselheiro, e é claro, dentro daquelas possibilidades que a gente sabe, que no Conselho de Administração é assinado um termo de confidencialidade, na qual o conselheiro nem tudo ele pode expor para a base, nem tudo ele pode passar para os trabalhadores, mas dentro desse critério da confidencialidade, como está realmente a questão financeira dos Correios? Porque, assim, a minha pergunta vai no intuito de que muitos companheiros do Correio, principalmente os companheiros da base, nossos carteiros, nossos ATTs, nossos atendentes, alguns deles ainda não acreditam na real situação que a empresa está passando. Então, assim, eu gostaria que você, dentro dessas medidas que eu falei, você esclarecesse para a gente, dentro do que você sabe, dentro daquilo que você pode passar, a real situação que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos passa hoje, ela vive hoje. Essa é a pergunta. Mário Cesário, eu não posso falar muito sobre a situação, mas uma coisa que eu posso falar que vai trazer essa resposta é que a mídia está muito bem informada. Às vezes ela tem informações primeiro que a gente. E é isso que o presidente já está tentando bloquear. Você pode perceber que quando sai uma coisa, já sai um boato, já sai um informativo. É uma das soluções que eu pedi também. Falei, a gente precisa ter tempestividade, bloquear os boatos, mas com relação à situação financeira da empresa, está extremamente desafiadora. Não é à toa que a gente precisa desse empréstimo de 20 bi, que já está de conhecimento de todo mundo. Então, ele é essencial para a continuidade do nosso negócio. Dentro do que eu posso falar, seria isso. Quem é o próximo? Michele, cadê a Michele? Está ali? Diga, Michele, quem que é que vai falar? Manuel Brum, Rio Grande do Sul. Manuel Brum, tá bom. Isso. Bom, primeiro dizer da importância da Anatect ao organizar a eleição e nós conseguirmos eleger um legítimo representante dos trabalhadores. Então, só por isso já está valendo a Anatect. Então, é muito importante a gente se reunir e avançar nas nossas pautas. Então, uma hora o Everton falou que o Correio sempre existiu, o pessoal já conhece o Correio desde sempre, né?
Então, isso... E eu pensei o seguinte, é uma pergunta e, ao mesmo tempo, uma sugestão. Por que o Correio não começa a fazer um marketing positivo sobre quem nós somos e o que a gente faz? Por que eu digo isso? Eu tenho recebido as pessoas, mas o Correio está mal, né? Já com aquele, quem sabe a gente privatiza. Assim, ó, o Correio na pandemia, qual foi a atuação do Correio? Quantos trabalhadores morreram de Covid? Vários, porque o Correio continuou trabalhando. Na enchente no Rio Grande do Sul, o Correio atendeu. Né? Assim, vamos privatizar o Correio. Tá bem, e quem é que vai atender no interior, onde não dá lucro? Interior da Amazônia, interior do Rio Grande do Sul, interior da Bahia. Quem vai atender? Aquele que busca o lucro? Então, o Correio nunca vai ser privatizado. Vai ser privatizada a parte que dá lucro. A que não dá, o governo vai ter que... Então, eu penso, te pergunto e, ao mesmo tempo, fica como sugestão, nós evoluirmos nesse marketing. Era isso, obrigado. Manuel Brum, dentro do que você falou, a gente precisa realmente dessa mídia positiva. A questão é que a pressão é tão forte nesse momento que qualquer dinheiro que você vir, porque é difícil você conseguir fazer uma mídia sem investimento. Então, esse momento é muito... chegou a um nível que é difícil, não tem como, e aí dentro da pressão da mídia, qualquer gasto com propaganda vai acontecer isso. Pode ver a questão do nosso marketplace. Ele não está... Antes de eu chegar no conselho, já foi falado sobre essa questão de fazer divulgação, mas a pressão no fluxo de caixa da empresa é tão grande que isso pode comprometer o funcionamento. Por isso, não está com a mídia. E é realmente assim, o Correio, hoje a gente fala assim, antes da questão do empréstimo, falava-se de aporte. E aí a mídia massacrava a sociedade, entre aspas, porque não é a sociedade. É um grupo que quer que seja, que a fala deles represente a sociedade, mas não é. Nos massacra. Tenho certeza, se fosse desembolsar esse dinheiro para iniciativa privada, ficava todo mundo caladinho. Assim como vai acontecer com o Banco Master, com a Americanas. Então, passa pela sociedade, passa pela mudança de consciência da sociedade, para além do que Correio a gente quer, que Brasil a gente quer. Então, a gente vai ter o maior desafio para 2026 ali, a gente não só eleger o Lula, mas eleger o Congresso, eleger os deputados e senadores para que ele tenha condições de implantar a política real dele, né? Hoje ele precisa muita negociação para conseguir poucos avanços. Bom dia a todos e a todas. Eu queria parabenizar o Everton pela eleição, mas eu queria também deixar aqui para todos nós que nos empenhamos, né, como foi falado pelo companheiro, em elegê-lo, porque nós temos um desafio que nós o elegemos, mas nós precisamos dar sustentabilidade ao mandato dele. Porque é importante a empresa, né, os outros demais conselheiros entenderem que o Everton ele está sendo sustentado por uma base de trabalhadores, né, que estão aqui no chão de fábrica. Porque se nós simplesmente o elegermos e deixarmos com que ele tome as decisões, que ele vá para as reuniões, daqui a pouco ele vai ser engolido, como ele acabou de relatar, de receber documentos 5 minutos antes para ele analisar e ter que votar. E aí ele, sabiamente, foi lá e votou contra, né? Até porque, por conta dos princípios e defendendo a classe trabalhadora. E um outro ponto que eu queria ressaltar, Everton, o governo, né, como um governo progressista, na verdade é um governo progressista, mas de coalizão, mas ele precisa entender que o Correios ele é um braço estatal do governo.
Enquanto não se entender isso, que nós somos um braço estatal, e aí nós precisamos de que sim, haja investimento, haja aporte financeiro, para que nós possamos cumprir o que o colega falou. Quando teve o desastre no Rio Grande do Sul, quem é que estava lá? Correios. Tivemos agora, recentemente, Correios estava lá, em Minas, Correios, na Bahia, Correios. Então, nós precisamos entender. Enem, nenhuma empresa de logística privada quer cumprir, fazer a logística do Enem, porque é uma logística custosa e que não traz lucro para os Correios. A COP30, os Correios estiveram lá como o braço logístico, mas não teve lucro, mas ele cumpriu o seu papel logístico. Então, o governo ele precisa entender que o Correio é um braço, né, estatal para o desenvolvimento do país. Então, nós precisamos também ter esse entendimento, porque somente na questão de trabalhar para que a empresa dê lucro, nós vamos ter que abrir mão de ter uma demanda. E o Everton falou uma coisa muito importante. O nosso povo, a nossa empresa, ela tem anos e anos de existência e sempre estiveram em todos os municípios. A população, ela não tem o senso da falta do que é os Correios na sua cidade. No dia que ela tiver a percepção da falta que faz os Correios na sua cidade, ela vai dar a devida importância. Então, por isso que o governo precisa entender os Correios como um braço estatal. Ô, Pedro, eu não sei se teria resposta nessa pergunta, você falou, mas é exatamente isso aí. O governo precisa entender dessa importância, igual você falou, está num governo de coalizão e aprovação de orçamento depende de todos, né? Então, é esse o desafio. Por isso que eu volto para 2026, para a gente aumentar a base do governo, para que a gente tenha condições de investimento. O que está acontecendo aqui, e aí essa visão, identificação de valor da sociedade para os Correios, ela foi sacaneada desde o golpe. Eu deixei de investir, eu deixei de contratar, eu precarizei o serviço, eu precarizei a entrega de valor para a sociedade. E aí eu comecei a perder a sociedade, porque a sociedade não conhece os pormenores. Ela não sabe que não tem grana, não tem investimento, a gente está lá fazendo. Só nós que trabalhamos no Correio sabe o quanto a gente se entrega e se dedica para os Correios. A sociedade não. A sociedade só identifica o valor para ela, quando chega nela a encomenda atrasada ou não, a encomenda rápida, e aí ela vê o valor. E quando acontece esses desastres, a gente consegue mostrar um valor diferenciado, que não é aquele que a gente conhece sempre, o carteiro entregando na nossa casa. Está presente no Rio Grande do Sul, Rio Branco do Sul, Minas Gerais, está no FNDE. Apesar do FNDE a gente ter uma grande divulgação, as pessoas ainda, poucas identificam esse valor, porque está sendo bem feito. Quando é bem feito, a gente tende a esquecer. Então, só para complementar dentro do que você falou aí. Bom dia a todas as companheiras e os companheiros presentes. Eu queria, não poderia deixar de saudar meus companheiros gaúchos. Tenho muito orgulho de estar hoje nas mesmas fileiras junto com vocês. E quero dizer que lá no Rio de Janeiro, eu sempre levo como referência a militância aguerrida do Rio Grande do Sul, porque não é fácil militar num estado conservador como é o Sul, e nós, gaúchos, a gente defende com muito amor e com muita garra a nossa ideologia, as nossas bandeiras. E é essa mensagem que eu procuro passar para os companheiros lá do Rio de Janeiro, que, infelizmente, no Rio de Janeiro, principalmente no âmbito da gestão da empresa, falar sobre política é um tabu. Entra governo e sai governo e ficam sempre as mesmas pessoas e eles dizem que não são políticos, que são técnicos. E então a gente está fazendo esse trabalho lá para poder politizar e defender o nosso governo e combater o conservadorismo e o fascismo que ainda está impetrado dentro da nossa empresa. Mas eu me inscrevi, Everton, para dizer que é muito orgulho saber que a gente fez a escolha certa, mas principalmente dizer que a eleição do Everton não foi fácil, mas ela serve como exemplo
de que quando a militância de esquerda se une, ninguém nos segura. Nós unimos gestão, unimos o sindical, unimos toda a militância de esquerda, a gente teve que combater a ala da ADCAP, a gente teve que combater fake news, baixarias, né? Usaram nossos e-mails corporativos para fazer campanha, e a gente mostrou que quando a gente está unido, ninguém nos segura. E eu acho que essa eleição do Everton, ela serve como exemplo para a nossa atuação mais do que nunca daqui para frente. A partir desse encontro da Anatect, eu tenho certeza que a gente vai sair aqui mais alinhado, com mais orgulho das nossas bandeiras e preparado para fazer o debate dentro do nosso setor de trabalho, na rua, no Uber, na manicure, na padaria, em qualquer lugar, porque a gente vai enfrentar uma eleição que não vai ser fácil. E, por último, eu queria dizer que, quando o Everton fala que o presidente está preocupado porque as notícias estão vazando. Por que será que está vazando, né, pessoal? Por que será? Quem está do lado do presidente? E eu gostaria de dizer o seguinte: nós, enquanto militantes, a gente tem que aproveitar, porque fomos nós que elegemos esse governo. A gente não tem que ficar na defensiva esperando o barco passar, porque se afundar, não vai ter boia para todo mundo, e a gente não quer viver o monstro do fascismo e da extrema-direita hoje no poder, e a eleição não está garantida, a gente sabe disso. Então, o que eu queria dizer, que eu acho que deve sair como encaminhamento aqui nesse encontro, tem que sair uma carta da militância dos Correios, da militância petista dos Correios para o presidente, porque, por mais que ele tenha sido indicado pelo nosso governo, e tenha tido a liberdade para poder fazer a sua gestão de portas fechadas, ele não é um companheiro de carreira. Ele precisa conhecer Correios. E, para ele conhecer, ele precisa conversar com os trabalhadores da empresa. E, se ele não está conversando com nós, alguém está mostrando o caminho das pedras para ele. E não somos nós. Então, nós temos que mostrar que, se ele está lá para consertar os problemas, que é uma herança maldita que se agravou e caiu na nossa conta, nós, militantes que ajudamos a eleger o governo, nós queremos participar desse processo de reconstrução. E não deixar o barco afundar e ver o trabalhador, nós pagarmos as contas. O movimento sindical já está dando o seu exemplo, porque eu entendo que a esquerda, o Partido dos Trabalhadores, mesmo com todas as suas vertentes, precisa se unir cada vez mais do que nunca, porque o inimigo é outro. E, só para concluir, o inimigo é outro. Então, a gente precisa se unir, porque a gente já provou que, unido, a gente consegue derrotar o conservadorismo e a direita que ainda está impetrada dentro da empresa. É isso. Companheiros, nós vamos fazer as perguntas todas num bloco só, para a gente poder ganhar um pouco de tempo, tá bom? Vamos lá. Bom dia a todos. Everton, foi muito bom participar da campanha que te elegeu para nos representar, esses 87 mil funcionários, porque é um marco histórico para nós. Assim como nosso querido presidente Lula, ele veio da classe metalúrgica, você entende muito bem a nossa situação. Então, eu gostaria de iniciar, meu nome é Marcos Oliveira, da Anatec Pernambuco. Eu gostaria imensamente de pedir para que fique registrado aqui, até porque o nosso querido presidente Lula, ele conhece toda a realidade do que está acontecendo na política atual. E eu gostaria de pedir uma salva de palmas, tanto para nosso presidente Lula, como para todos os parlamentares que têm nos apoiado e apoiado todas as decisões que faz com que nós tenhamos uma base sólida política, como mencionado por nosso Ariovaldo e também por Rodolfo. Nós estamos aqui para ter realmente o fortalecimento da Anatec e estreitarmos os laços com todos os parlamentares que realmente querem nos ajudar. O vereador que há pouco discursou,
que foi o Jean Volpato, veja que firmeza em nossa defesa. Tantos parlamentares, como também Humberto Costa, lá de Pernambuco, Carlos Vera, Liana Cirne, e tantos outros que vão se reeleger, e nós temos que nos fortalecer, viu, Everton? Porque são pessoas que conhecem a nossa realidade. Então, você há pouco mencionou que nós temos que estar comprometidos com parlamentares que realmente defendam a nossa empresa. E é por isso que eu finalizo, e você sente essa vontade como é em bloco, que nós terminemos com uma salva de palmas para nosso querido presidente Lula. Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. A empresa já estaria privatizada lá no início do governo. E ele nos respeitou e tirou a empresa brasileira de Correios e Telégrafos da lista das empresas que seriam privatizadas. Muito obrigado. Pessoal, bom dia. Meu nome é Alan, sou de Goiás, da Anatect, aposentado, pagando ferrenhamente o equacionamento. Então, como forma de objetivar isso aqui, viu, Ariovaldo? Não vou prolongar no discurso, mas só dizer o seguinte, nós temos que objetivar isso aqui, tirar um documento sério, proposituras mesmo, para o problema que a empresa está enfrentando. Se a gente não objetivar isso aqui, vai virar colônia de férias da FAACO, que o Ademir me convoca para ir e eu tenho que pagar caro e de lá não sai nada. E nada contra a colônia de férias da FAACO. Muito a favor. Agora, Everton, parabéns pela sua eleição. Ajudamos em Goiás, fomos para o interior pedir voto e temos a mais nítida convicção de que você mesmo teria que estar lá. Agora, eu não, objetivando aqui, eu não ouvi na sua fala, ou não entendi, por você ser do Conselho de Administração, a sua opinião, o seu diagnóstico em relação aos problemas que a empresa está enfrentando. Porque essa semana, o massacre em cima dos Correios foi algo anormal. A imprensa está batendo sem dó. Então, a minha pergunta é, o problema dos Correios é choque de gestão, concurso público, logística, RPN, ou o que é que está acontecendo com os Correios? Porque na sua fala, sem querer menosprezar a sua fala, nós já sabemos daqueles problemas que estão ali. Agora, eu preciso saber de você, que está nas reuniões, no dia a dia, qual é o problema dos Correios? Qual é o que você aponta para que a gente possa sair daqui, dentro do documento que o Ariobaldo disse que vai colocar para a gente poder discutir, a gente apresentar para o partido e na presidência da SCT. Muito obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é César Paiva, do Maranhão, da Anatec Maranhão. Em primeiro lugar, parabenizar pela sua eleição. A gente também batalhou no Maranhão, os votos, tá? Embora lá o sindicato é Findex, mas a gente conseguiu fazer um trabalho, tá? Mas o que eu queria colocar aqui, gente, é o seguinte: eu ainda estou no chão de fábrica dos Correios, a gente está no dia a dia, visitando o Maranhão e vendo as dificuldades, dialogando com a base. Primeiro, o seguinte, eu acho que nenhuma ação da direção, ela não vai ter êxito se ela não envolver os trabalhadores na base, tá? Os trabalhadores têm que participar de todo o processo, até porque quem carrega o Correio nas costas são os carteiros, OTTs, atendentes, é a base. Então, não adianta a gente ficar achando que só a direção, que é importante, tá? É importante, ela não participar. E eu tenho uma visão, assim, em relação à estrutura dos Correios. Primeiro, turma, em relação a mercado, encomendas, nós ainda não chegamos no século XXI. A gente ainda está com medos modus operandi do século passado. Isso é inadmissível. E outra coisa, nós estamos perdendo para essas empresas que chegaram agora após pandemia, eles estão ano-luz à nossa frente. Isso é impossível de pensar. Será que ninguém tem uma mentalidade de colocar o Correio no setor de disputa de mercado em relação às encomendas? Eu acho que a gente tem que mudar. Inclusive, eu concordo com o companheiro Alan. Aqui tem que sair um documento prático, objetivo, e apresentar para a direção dos Correios, para o governo, para o Ministério das Comunicações, e ter seu apoio.
prático em relação a todo o processo produtivo, em relação à disputa de mercado. E a gente tem as propostas, tá? Tem que envolver os trabalhadores, é preciso envolver. Coisa simples. O que custa fazer uma campanha nacional para que o telefone do destinatário fique na encomenda e não colocam, a maioria não coloca. Aí é o seguinte, turma, é 100% de insatisfação daquele cliente que está esperando a encomenda e o correio devolve com uma nota, endereço suficiente, faltou, ausente. E a gente não tem um pós-distribuição nos CDDs. Pode ser criado, inclusive, o Everton, o correio reajustar a tarifa do SEDEX em R$1. O PAC em 70 centavos, registrado em 50 centavos, internacional em 70 centavos. Criar uma planilha, um aplicativo que toda a matrícula que ele entregar na primeira tentativa, se dê R$1 para ele, no final, todo dia 15, sai a efetividade. Aí vocês vão ver, colocar crédito no smart do carteiro, do atendente, para que clipe o cliente, e criar uma equipe dentro dos CDDs para que não volte nenhuma encomenda. Gente, é impressionante como a categoria está dispersa, porque o correio é preocupado com o processo, não com o cliente, é colocar o cliente, gente, na centralidade, e cliente interno e externo. É preciso fazer isso. Em relação ao postal, a gente tem que abrir o debate com o nosso governo. É inadmissível, gente, 10 mil agências, apenas 15% dá lucro. A gente tem que discutir com o governo e com a sociedade qual é o papel do correio. É social, porque se for para dar lucro, fecha 85% das agências. A gente não pode admitir isso. Isso tem que travar com o governo e com a sociedade e com o Congresso. Pegar os deputados que são a nosso favor para fazer esse debate com a sociedade. Porque, para finalizar, porque lá em Coroatá, e lá em Maranhão, tem uma cidade, gente, é muito emblemático para mim. O nome dela é Cajapió. Vocês sabem quantas encomendas dá para o Cajapió por dia? 20 encomendas. Qual é o mercado que vai para lá levar 20 encomendas e as cartinhas para o povo de Cajapió? Mas o pessoal de Cajapió é também cidadão, igualzinho o pessoal que mora na Península, em São Luís. É importante reafirmar o papel social do Correio com os trabalhadores e com a sociedade. Então, gostaria de, meu companheiro, eu senti falta no documento da direção dos Correios, esse papel social do Correio. Basicamente é isso, turma. Eu acredito que tem chance, sim, se a gente envolver os trabalhadores na tomada de decisão. Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Que bom a gente se encontrar novamente, né? A última vez foi em dezembro do ano passado, no Rio de Janeiro. Nós estamos aqui novamente. Parabenizar o Everton, mas parabenizar também a Anatext, né? Porque pela segunda vez elegemos conselheiro, né? Isso é muito bom e com apoio, né? Dedicação de cada vocês. Mesmo que a gente ainda está longe de convencer os nossos colegas a votar. O número de votantes na eleição do conselho é muito baixo. É muito baixo. Precisamos melhorar isso. A partir do momento que a gente melhora, a gente vai conseguir, com certeza, eleger com mais folga. Só estão discutindo aqui coisas que tem que entrar no documento que vai vir aí, acho que já está disponível para todo mundo, né? Mas aí, Everton, eu quero me referir ao teu trabalho. Primeiro, lembrar de que nós perdemos, de 2014 para cá, quase 40% do nosso efetivo. Nós chegamos a ter 125 mil trabalhadores, hoje nós estamos com 80 e pouco. E agora quero reduzir mais ainda. Então, é uma situação muito, muito delicada. A outra coisa, Everton, é que no governo Dilma, é bom a gente relembrar isso, porque é nosso governo, mas o nosso governo também comete erros. Foi retirado dos cofres da empresa 6 bi. Foi recolhido do cofre da empresa 6 bi. Eu quero levantar qual o significado disso. É que há muitos anos o Correio não vinha dando lucro operacional. O lucro era financeiro, em decorrência da gente ter o caixa. É o lucro financeiro. Isso foi muitos anos. Então, assim, Everton, isso é interessante que a gente retomasse essa discussão, né, para que o governo retomasse esse valor para os cofres da empresa, para a gente minimamente darmos uma recuperada.
Uma outra coisa, Everton, você falou que olhou para trás assim, só viu gente de fora, né? Cara, por que a gente não tem, pelo menos, um conselheiro que seja da casa, que não seja aquele eleito, que é o Everton, que não representa os trabalhadores, mas aquele que representa a casa, aquele cara que conhece a empresa a fundo, entendeu? Para ajudar nessa discussão. Aí vai uma discussão sobre Correios, que o Everton pode participar de tudo, porque se for questão pessoal, envolve pessoas, né, salários que ele não pode participar, pessoas que não conhecem o Correio, não conhecem o dia a dia do Correio. Então é interessante a gente retomar isso. Mas uma outra discussão que acho que tem que travar, desde o primeiro momento desse encontro, viu, Ariovaldo? Nós temos que ter presidente da empresa de peso. Não dá para colocar técnico, um advogado que não conhece de logística, não conhece de nada, e agora vem um técnico que nem na instituição que ele trabalha, ele não tem peso. Não tem peso. O Correio, para sair desse buraco, desculpa a expressão, mas essa é a realidade, né? Tem que ter peso, um peso de alguém que seja um peso de ministro. Alguém que tem peso junto ao governo, ao Haddad, junto tem peso ao Lula, junto tem peso ao governo, para a gente sair disso. Nós aprovamos, com a ajuda da Anatext, né, questão da fidelização do serviço público. Até hoje a gente não conseguiu implementar, porque a gente teve presidente que não teve cunhão de chegar para o governo e dizer, olha, Ministério da Saúde tem que postar com os Correios. Por que fica entregando vacina com os concorrentes? Tem que ter cunhão. Presidente que tem que ter peso. Não basta ser técnico, tem que ter peso político. A nossa empresa só vai sair dessa situação se tiver presidente que tem peso. É um bezuíno, já foi ministro, entendeu? Nós temos vários companheiros nossos que poderiam ser presidente dos Correios para a gente sair dessa inércia que nós estamos. Ficar de pires na mão pedindo empréstimo é o fim da picada. Esse que saiu passou o mandato inteiro dizendo que estava vindo 5 bi dos BRICS. Ele foi embora e não saiu. Tá? Então, assim, Everton, né, faça essa reflexão, né, que eu acho que a gente tem que retomar. Obrigado. Cara alto. Bom, gente, que Ferre da Bahia, né? Eu queria dizer para o Everton que a Bahia, apesar de estar há 3 anos na mão do União Brasil, porque não é o PT, não temos ninguém em função, não temos ninguém em lugar nenhum na Bahia, é a União Brasil de porteira fechada, a gente fez campanha e estamos aí com você. Ao mesmo tempo, eu gostaria de falar com você que, como o Edilson está falando, que um debate que a gente precisa fazer lá no Conselho, porque não tem a questão de você não poder votar, é a questão da universalização. Não pode a gente ficar lá dentro do próprio Correio sem discutir isso, né? Aí os companheiros estão falando que tem agência que tem que não dá um lucro e tem agência que dá. A gente precisa discutir isso internamente lá com o Correio, né? Outra questão é a questão do FUSP, né? Que é um projeto de lei que está lá com o Leonardo Monteiro, que a gente precisa implementar e que você precisa fazer esse debate lá no Conselho. Porque o FUSP não depende do seu voto contrário, do seu voto a favor. Depende do debate acontecer, né? Você já tem um projeto, está na Comissão de Comunicação, que é o Fundo de Universalização Postal, né? Que, por exemplo, hoje, para fazer a universalização, só quem faz é os Correios. Aí tem DHL, FedEx, não sei o quê, tudo fazendo e ganhando rios de dinheiro e não paga nada aos Correios para poder a gente fazer a entrega de, como é? Saranupió, como é que o colega falou, aí, General Canedo, a menina está falando aqui, né? Então é isso, a gente precisa ter isso aí. E para finalizar, eu queria falar uma coisa. A gente teve com o Luizinho, de Minas Gerais, como nosso representante no Conselho, estamos com você agora, mas eu quero saber o seguinte, o que é que você, eu acho que você se representa na Anatext, e a Anatext se representa em você, mas qual é o debate que você faz com o presidente? A gente precisa chegar no presidente. A Anatext não é você chegar lá e dizer eu sou o conselheiro dos Correios todos, você é o conselheiro dos Correios todos, mas nós somos da Anatext e você é da Anatext. Então, isso precisa ser mais debatido, você precisa ir lá para falar isso com o presidente. Você tem as reuniões com ele, presidente, eu quero 1 minuto aqui para conversar sobre a Anatext, certo? É isso aí, gente. Obrigado. Bom dia.
Tá muito fraco, gente. Bom dia, pessoal. Ótimo. Eu tinha notado 5 tópicos para a gente estar discutindo aqui, mas em decorrer do o espaço bem curto, eu queria começar dizendo o seguinte: Everton, nós, Correios, cometemos um erro em 2002, 2003, quando separou operacional e comercial, quando criou 2 empresas. Ali a gente começou a desandar. Carteiro não entende com atendente, atendente não entende com carteiro, e aí a empresa começou a desandar. A gente precisa retomar a identidade única de Correios. E para isso precisa de treinamento. Investir em treinamento não é prejuízo. Investir em treinamento é criar identidade. Hoje eu tenho 38 anos de Correios, quando eu vejo os mais jovens, de 2011 para cá, com um pouco de Correio, eles não está internalizado desde a identidade de Correios. Para eles, tanto faz. Você chega lá, cumpriu as 8 horas de trabalho, tem que ir para casa, tchau e benção. E Correio, para nós mais antigos, é muito mais do que isso. Correio não, continua sendo aquela cachaça sem a boca que a gente gosta. Eu quero deixar registrado, não espero que saia aqui hoje com um documento tratando de alguns temas. Logística de última milha. Nós precisamos discutir esse último ponto de entrega nosso. Nós estamos sendo engolidos pelos concorrentes. Não dá para a gente continuar nesse mesmo formato de hoje, porque a concorrência foi e nós ficamos pelo caminho. Fechamento de agência deficitária. Se fechar a agência deficitária, vai acabar com o Correio, Everton. O governo tem que tirar essa questão, essa lógica do lucro por lucro. Nós temos que ter essa questão social. Você deixou bem claro para a gente que 1 bi e pouco vem de como é que fala? De isenção de imposto, mas a gente gasta 5. Talvez um FUST fosse alternativo para compensar esses 3 bilhões e tanto que está faltando aí. Por que Correio é importante em lugar pequeno? A Shein vai lá, o Mercado Livre vai lá, Shopee vai lá, entrega a encomenda e vai embora. Você quer devolver a encomenda? Eles mandam um código, você procurar o Correio para você devolver o Correio. Então, eles têm que pagar o Correio para fazer isso para eles. E a gente faz isso para eles. E eu trabalho na região, lá em Minas Gerais, na Gerais 04, sou coordenador lá. A nossa região é maior que muitos estados. Ela possui 192 municípios. E o que mais nos preocupa é a questão de gestão. O Correio não investiu em treinamento de gestor nos últimos tempos. Eu queria finalizar para você, para te agradecer por tão bem nos representar. Lá em Minas Gerais, quando eu decidi que eu ia até aqui para você, o Luizinho me ligou e falou assim: Lino, não esperava isso de você. Eu falei: Luizinho, a Anatec decidiu pelo Everton e eu sigo a Anatec pelo Everton. Nada contra a pessoa do Luizinho. Mas a gente tomou a decisão e vejo como a decisão muito acertada. Porque você realmente tem um entendimento do contexto do que é o papel de representante. Eu queria que você liberasse um e-mail para que a gente pudesse estar mandando para você algumas coisas que a gente pensa ser importante para você avaliar. Nesses 38 anos de Correios, eu tive a oportunidade de galgar vários cargos. Já fui geral, já fui diretor adjunto e tenho um conhecimento muito grande que poderia estar compartilhando para você estar reforçando para a gente lá, tá bom? Por enquanto é isso, muito obrigado. Eu ia encerrar. Bom dia a todas e a todos. Primeiro, eu queria fazer justiça aqui, já foi citado antes. Eu acho que a eleição do Everton foi um grande exemplo de mobilização, de união, né, e de construção. Mas isso também foi possível graças a grandes parcerias e apoio, como foi o caso da Fentext, como foi o caso do Emerson. Então, eu acho que é importante registrar isso aqui, né? Nós ganhamos, mas não ganhamos sozinho. E hoje a gente não pode ter arrogância de dizer que o Everton é o representante da Anatext. O Everton é o representante de todos os trabalhadores dos Correios. E é assim que eu acho que ele tem se portado e tem construído aí o seu mandato. Espero que continue até o final. Everton, a gente fala muito em prejuízo nos Correios, prejuízos, mas nos últimos anos. Mas a gente teve acesso a um levantamento que há 10 anos o Correio tem mantido a sua receita estagnada e as despesas aumentando. Então, isso não é uma responsabilidade dessa gestão, não é uma responsabilidade desse governo. É um fato que acontece há 10 anos
e que até agora não foi tomado providências. Hoje a gente sabe que o que diferencia o Correio de todas as outras empresas de entrega, inclusive que os nossos concorrentes utilizam para fazer as entregas dos produtos deles, é a capilaridade que nós temos. Hoje nós estamos presentes em todos os municípios do Brasil, né, do Iapoque ao Chuí, nós estamos de alguma forma presentes lá e fazendo as entregas. Quando se fala em prejuízo, em despesa na universalização de 5 bi, se discute também modelos que estão sendo estudados de outros países. Eu queria entender isso. Qual que é a linha, se já foi discutido isso no Conselho, qual que é a tendência? Nós suprimimos mesmo agências e não está mais presente? Ou a gente vai adotar novos modelos de canais, se isso já foi discutido ou não? Era essa a pergunta. Obrigado a todos e a todas. Pessoal, vou tentar contemplar todos aqui nas respostas, né? Todos em comum comentou sobre a minha eleição, e aí é um fato, não só dentro dos Correios, como fora. Se a gente se dividir, a gente sempre vai perder. Ou tá junto, ou não vamos ganhar. A gente vai ser plateia, não vai participar desse jogo. Então, assim como o Paim falou, o conselho é de todos os empregados, e ele foi construído, a eleição não é minha, é desse agrupamento que a gente conseguiu, dessa conversão de federação, a Anatext, temos que falar também da participação da ADCAP Brasília, que nos apoiou muito, apesar de estão enfrentando uma situação lá, que eles ganharam a eleição e quem perdeu acabou não aceitando, então eles estão com o embrolho lá, mas nos apoiaram também. Então, é um grande coletivo. Se a gente entender isso e a gente não se dividir por estar aqui, para estar aqui ou para ter alguém ali, a gente vai ganhar todas, a gente é a maioria. A gente só se torna pequeno quando a gente se divide. Agora, com relação a falar do Alan, qual é o problema do Correio? Não é um problema simples. E eu tenho uma restrição muito grande de falar muitas coisas, né? Eu vejo vocês perguntando, tem muitas coisas que eu não posso falar. Uma porque é questões de estratégia. Se isso solta, a gente começa já os concorrentes se mobilizar nesse contexto. Então, eu tentei trazer aqui o máximo que eu conseguiria sem infringir nenhuma legalidade, nenhuma lei. Com relação ao que foi mencionado ali sobre no governo Dilma ter retirado 6 bi, o que aconteceu? Foi retirado numa sequência dividendos superior ao mínimo permitido. O mínimo permitido e obrigatório é 25% do lucro tem que ser retirado da empresa, não pode continuar. Ele tem que ser retirado, é obrigatório. Isso é o mínimo, eu posso retirar mais. Então, não é uma ilegalidade, só que ele prejudica muito a empresa, porque perde a capacidade de investimento. Então, isso foi um fato realmente que aconteceu com relação à retirada de dividendos. Então, retiraram, descapitalizou, perdemos receita financeira e a operacional já não se mantinha a um grande espaço de tempo. Então, é difícil falar qual é a solução e o problema para o Correio, porque é um conjunto e de décadas que vem aí, só estourou agora. Então, a gente tem que tratar de todas. Com relação à universalização, dentro dos planos, está sendo discutido qual o modelo vai ser, se vai ser por fundo, se vai ser por aporte direto do governo, se vai ser por imposto. Então, está se estudando isso. É só a gente eu só não posso externalizar isso aí dentro do contexto, mas faz parte dos estudos, tudo que foi falado aqui. Com relação ao comentário ali, a questão de a gente ser sempre gerido por pessoas externas, desde o primeiro dia que eu entrei lá, essa é a minha tecla que eu bato sempre. É um plano de cargos, carreiras e salários. A gente tem que ter, todo mundo entrou aí, seja analista, seja carteiro, do jeito que ele entrou, ele sai. Ele não tem evolução. Ele não tem uma evolução, ele só tem evolução por funções. Então, isso é uma tecla que eu bato e bato desde o primeiro dia. Tem um ponto que é importante, quando a gente chega lá, a gente não pode ser mais um só.
Então, quando eu cheguei lá, eu falei, como eu ganho o respeito dessa mesa? Entendeu? Como eu ganho? Então, já tivemos 3 reuniões presenciais, eu tenho caminhado e eu tenho observado posições minhas que outros conselheiros já vêm me apoiando. Então, isso é respeito. Eu sou só um voto de 7, né? É igual às vezes eu falo, se tem algo que é ruim, eles vão ter que votar, eles vão ter que votar constrangido, porque eu vou estar falando a real, vou estar falando a verdade. Mas eu estou convencendo algumas questões. Referente ao plano de cargos, carreira e salário, na última votação, teve a eleição do diretor externo, né? A recolocação do nosso de um dos diretores nossos. Eu poderia somente falar não a nenhum diretor externo. Dentro do contexto, a gente não está estruturado, não pode ser uma decisão só minha. Então, eu falei assim, eu voto sim, mas registro aqui em ata que a gente precisa criar um plano de carreiras e salários para que tenha condições reais de qualquer trabalhador ascender até uma diretoria. Mas estrutural isso. Não pode ser, vamos pôr e coloquei e tirei. Tem que estar ali na governança. O cara entra, você sabe claramente o que você deve fazer para chegar lá. Então, com relação aos cargos, a direção da empresa, eu tenho trabalhado estruturalmente. Convencer a que isso seja estatuto, para que isso ninguém tire. Porque senão entra uma gestão, vai lá, põe. Entra outra gestão, vai lá, tira. Isso aí gera uma descontinuidade. 4, 5 anos fora da gestão, a gente perde muito com relação a entender e compreender o cenário posto. Então, eu tenho trabalhado por questões estruturais. Eu acho que será que faltou alguma coisa? Eu acho que é. Mas eu quero reafirmar aqui para vocês, tem várias ações, mas que eu não posso colocar aqui. Tudo que vocês têm falado, tem contemplado, tá? Tá sendo feito um estudo muito grande. Eu foquei lá na reunião e quando eu registrei em ata, nos pontos que era sensível aos trabalhadores, do qual eu não vou participar quando for discutido. Tudo que foi elencado no plano, ele volta para o conselho para aprovação. Só que as questões de trabalhadores, aquele ali era o único momento que eu ia ter contato. Então, eu tive que me posicionar já ali, mesmo contra o plano, que o plano engloba o empréstimo de 20 bilhões. Mas eu falo para vocês, é necessário esse empréstimo para que a gente continue e, bem implantado ali o plano, a gente prevê um resultado. A gente fala o resultado financeiro para suportar o empréstimo, né? Mas o resultado a gente tem todos os dias, todos os anos, com a política pública que é implantada e é aplicada pelos Correios, tá? Isso aí. Muito obrigado. Muito bem, gente. Nós fomos bem até pela manhã e eu quero convidar a minha companheira Elisiane aqui para fazer uma saudação também, ela é a nossa anfitriã. Bom dia a todas, bom dia a todos. Só dizer para vocês, está todo mundo já com fome, né, Ariovaldo? Que é uma honra para Santa Catarina estar recebendo vocês aqui nesse evento. Sabemos do momento difícil que estamos enfrentando, mas precisamos, como sempre, sempre fomos, e como sempre diz o Paim, se fosse fácil, não seria nós que estaríamos aqui, né? Então, vamos ser fortes e corajosos mais uma vez, vamos virar essa situação e vamos vencer. O meu povo hoje está todo na operação, estamos com várias pessoas hoje para mudar o resultado de Santa Catarina e a gente precisa mesmo, porque agora estamos nessa operação de final de ano, precisamos vender, aumentar a receita e precisamos entregar. À tarde o pessoal estará aqui conosco, mas dizer que o evento seja mais um evento de sucesso. Obrigada pela presença de todos e estamos juntos. Muito bem. Vou pedir para o Alan colocar o nosso programa para final da tarde. Não, o Christian vai falar depois. Fica tranquilo. Não esqueci do Christian, não. Fica tranquilo. Pessoal, olha, nós precisamos fazer um contrato de trabalho. O nosso contrato de trabalho está marcado aqui para a tarde. Nós vamos voltar 14h30. Baixa um pouquinho, Alan, ali. 14h30, tá? Com a Anatec de Saúde. Depois nós temos às 16h, tem o Delúbio que vai palestrar, tem o Encontro das Mulheres. Enfim, está tudo seguindo um rito sossegado, está tranquilo para a gente fazer um debate bem aprofundado. E agora nós vamos suspender para o almoço.
Todo mundo quer atropelar só porque eu sou baixinho, notou? Você vai falar, rapaz, fica tranquilo, enquanto só termina às 18. O Ademir quer vender um livro, mas a gente vai falar à tarde, fique tranquilo. Os gaúchos querem ganhar no grito, porra. Aí não, né? Então, tranquilo, gente, vamos almoçar, 14h30, está lá o programa, e a gente vai votar. Esse é o livro que o Ademir quer falar, mas fique tranquilo, Ademir, nós vamos até às 16h30. Vamos para o almoço, bom almoço, 14h30 em ponto aqui. Um abraço a todos. É muita gente participando, eu estava atrás.